Já foi falado um pouco, mas considerando que a salvação, né, não é pela fé, qual que é o papel das obras e das boas obras nesse contexto da redenção, da salvação? Reverendo Noel. Como falamos rapidamente, o papel das obras na salvação é nenhum. Mas nós somos salvos somente pela fé, não por obras da lei, não por caridade realizada, nenhum mérito nosso. O papel das obras está em confirmar a fé que nós dizemos ter como sendo verdadeira. A fé que salva, ela é uma fé que resulta em obras para a glória de Deus. Tiago, então, não está contradizendo Paulo, quando ele diz que nós somos justificados pelas obras também. Ele não está contradizendo Paulo, não está indo contra Paulo, pelo contrário, ele está tratando de um outro assunto. A Igreja Católica até tenta conciliar Tiago e Paulo, né? É impossível, porque Paulo fala que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Ele tira as obras desse contexto de salvação. E Romanos capítulo 4, ele ilustra o que ele está ensinando sobre a salvação pela fé, justificação pela fé, com o exemplo de Abraão. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça, não teve obras. Aí Tiago pega o exemplo de Abraão e ele diz que ele foi justificado pelas obras. Mas o que ele está dizendo é que as obras que Abraão praticou, elas confirmam que aquela fé pela qual Abraão foi justificado diante de Deus, era de fato uma fé verdadeira. Ela produziu frutos, a verdadeira fé, ela produz frutos. Como nós vimos, a compreensão de todo esse plano termina em glória somente a Deus. Ou seja, a compreensão da nossa salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus, recebida pela fé, que não vem de nós, é dom de Deus, só pode resultar em glória para o nome de Deus. Então, glorificamos, adoramos, magnificamos o nome de Deus como resultado, ou vivemos, na verdade, para a glória de Deus. Então, uma vida de conformidade com a vontade de Deus vai dizer que a sua fé é verdadeira. Aí Tiago diz, você está dizendo que tem fé. Eu, com as minhas obras, vou mostrar para você a verdadeira fé. Se a pessoa só tem fé, mas essa fé dela não é confirmada através de uma vida de conformidade com o Evangelho, essa fé não é uma fé verdadeira, é uma fé morta. Agora, a fé verdadeira, ela é confirmada pelos frutos que ela vai produzir na vida da pessoa, que vai de fato ser viver de conformidade com a vontade de Deus, viver para a glória de Deus, né? Então, somos salvos somente pela fé. As obras confirmam que essa fé é uma fé verdadeira. Obrigado, Breno. Talmai, quer um acréscimo aí nesse ponto? Duas coisas que eu gostaria só de corroborar, né, com o reverendo Denoel. Primeiro é o seguinte, Lutero, inclusive, ele teve dificuldades para assumir a canonicidade de Tiago, né? Exatamente por conta dessa paixão inicial que ele teve por Romanos, na justificação pela fé somente. Ele teve uma certa dificuldade inicial de atestar Tiago como sendo uma carta canônica, exatamente por conta dessa abordagem distinta, né? Os dois estão falando a mesma coisa, só que um olhando de um lado, outro do outro, né? É como se fosse uma moeda, um olhando a cara, o outro a coroa, né? Então, mas a mesma coisa. A ênfase é diferente. E o segundo ponto é que na confissão de fé, as boas obras, elas são destacadas como fruto, né, benéfico daqueles que são crentes, mas elas podem também se tornar como agravantes para aqueles que não são crentes. Então, a confissão afirma, por exemplo, que as boas obras praticadas pelos ímpios, elas acabam condenando ainda mais os ímpios. Por quê? Porque sabendo a quem eles deveriam adorar, eles não fazem isso. Então, a motivação é enganosa, né? O indivíduo até ele tenta obedecer a Deus, mas ele faz isso não pensando no próprio ser de Deus. Nós também podemos correr esse risco. Às vezes você, por exemplo, você é membro da igreja, você é crente, né? Mas em algum momento você pensa que uma obra que você está fazendo, e é bom lembrar que boas obras na Bíblia tem a ver com obediência à palavra, né? Não são boas obras como fazem, por exemplo, os espíritas, né? Como distribuir sopa na rua, fazer isso não é boa obra. A boa obra é a obediência à palavra, né? Então,
mesmo quando nós obedecemos a palavra, mas fazemos isto com a motivação errada, nós podemos ter a nossa condição agravada diante de Deus, né? Então, por exemplo, a pessoa que vem ao culto pelo simples fato de ser elogiado pela sua liderança quanto a não faltar. Ah, fulano está sempre presente, ele nunca falta. Então, essa motivação ela é enganosa, e é uma motivação que afronta o ser de Deus, porque a minha presença no culto não deve ser a preocupação de agradar ao Alber, a não ser agradar ao meu Deus a quem eu vou adorar, né? Então, mesmo as coisas boas, elas podem se tornar pecaminosas, né? Mesmo a nossa obediência, ela pode se tornar pecaminosa. Então, é um ponto muito importante, por quê? Porque por mais que nós obedeçamos, nós nunca conseguiremos, porque o nosso coração é enganoso, nós nunca conseguiremos fazer isso de maneira perfeita. Por isso que nós precisamos de Cristo, né? Como já foi colocado aqui, né? Sem Cristo, as nossas boas obras seriam como trapos de imundícia, né? Para usar o termo bíblico.